O que caracteriza o crime de roubo majorado? O arrependimento eficaz extingue a punibilidade do agente quando: qual a consequência jurídica da tentativa imperfeita? Qual é o prazo de prescrição para crimes apenados com reclusão de até 1 ano? No caso de concurso de crimes, o princípio que deve ser aplicado para o cálculo da pena é: no caso de crime permanente, quando se inicia a contagem do prazo prescricional. Nos crimes omissivos impróprios, qual a relação do agente com o resultado? Nos crimes de menor potencial ofensivo, o oferecimento da denúncia depende de: em relação ao princípio da insignificância, qual critério é utilizado? O que caracteriza o dolo eventual? O princípio da extraterritorialidade incondicionada aplica-se a crimes? Nos crimes de ação penal privada, o prazo para o ofendido exercer o direito de queixa é de: em caso de erro de proibição inevitável, a consequência jurídica é: quando o agente pratica ato de menor gravidade, em que consiste o princípio da bagatela imprópria? O concurso formal de crimes ocorre quando? No caso de legítima defesa, a reação do agente deve ser:
Em relação ao concurso de pessoas, o coautor responde: a reincidência aumenta a pena? O crime de falsidade ideológica se consuma. A omissão imprópria ocorre quando o agente O prazo para interposição do recurso administrativo no âmbito federal é: o controle administrativo dos atos administrativos pode ser realizado por o que caracteriza o ato administrativo vinculado. A responsabilidade objetiva da administração pública baseia-se no princípio. O poder regulamentar da administração pública é exercido por meio de a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário ocorre quando em que situação é possível a desapropriação por interesse social. Os atos administrativos são dotados de presunção de o princípio da autotutela permite à administração No regime de direito administrativo, a sanção de demissão de um servidor público ocorre em razão de Os princípios expressos no artigo 37 da Constituição incluem as sociedades de economia mista são regidas
A revogação do ato administrativo ocorre quando o ato é os agentes públicos respondem civilmente pelos danos causados por o servidor público pode acumular 2 cargos públicos quando o prazo de validade de um concurso público é de a licitação na modalidade convite pode ser utilizada para contratos cujo valor seja Qual é o efeito do julgamento de um ato administrativo pelo Tribunal de Contas? O poder de polícia da administração pública refere-se a o prazo para pleitear a revisão de um processo administrativo disciplinar é de o prazo para usucapião extraordinário é de a responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de a sucessão legítima dos bens ocorre na ausência de nos contratos, a boa-fé objetiva refere-se a a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, quando a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores é o prazo decadencial para o exercício do direito de anular um contrato por erro é de a posse que pode levar ao usucapião exige, além da posse contínua, o requisito de
Em caso de litisconsórcio necessário, a ausência de um litisconsorte implica a cláusula penal em contratos serve para o contrato de comodato é em relação ao direito de vizinhança, o proprietário de um prédio tem o dever de tolerar a doação de ascendente para descendente depende do o prazo para anulação de casamento por erro essencial é de a morte presumida pode ser declarada sem a decretação de ausência quando a evicção ocorre quando o direito de habitação, no caso de falecimento do cônjuge, é o vício redibitório é caracterizado quando nos contratos de adesão, cláusulas abusivas que limitam os direitos do aderente. No caso de nulidade de um contrato, as partes devem